Bom dia, pessoal. Vamos continuar lendo o nosso livrinho aqui. E hoje a gente está na página 33, entrando na primeira parte da resistência. Então, se aqui você ainda não pegou seu papel, sua caneta, seu marcador, a forma que você gosta de marcar, é a hora de fazer isso. E eu comecei a anotar aqui, nessa página aqui, olha como é que é a minha anotação, né? Como ele define a resistência, né? Uma dica que a gente fala no nosso livro e no nosso curso é a gente faz uma pergunta para o título: como superar os limites internos? Então, o título está falando isso, ok? Aqui dentro ele vai explicar o como, né? E a gente pergunta para o livro: então, como superar os limites internos? É isso que ele tem que responder, né? Então ele fala inicialmente, a gente já viu aí na introdução, que os limites internos, eles vêm pela resistência, né? Então é essa autossabotagem, é a autocorreção, é esse desafio, é essa vozinha que fala para você não fazer. Então, é a resistência que você vai ter que superar. Então já entendemos o nome, ok? E como ele define essa resistência? É interessante você anotar o conceito e a definição do autor para termos específicos que ele coloca. Aqui a resistência é o maior termo aqui e conceito que ele vai colocar. Então, nessa parte, já que a gente está entrando aqui, olha, na resistência, né? Aqui, olha, a primeira parte, a resistência definindo o inimigo. Então, é bom você começar a anotar de forma como ele define o inimigo. E aqui é a forma como eu anotei as definições dele para o inimigo. E você vê que são palavras pequenas, curtas, muitas delas às vezes estruturada como fórmula. Isso é uma forma muito interessante de você fazer anotações, né? Ficam visuais e ficam bem objetivas. Então tá aqui, e tudo isso aqui do livro inteiro é como ele define essa resistência. Então, a gente começa as anotações entendendo como o autor conceitua certas palavras e certos conceitos, define certos conceitos, entendeu? Então, a gente começa aqui. E principalmente os conceitos que estão ligados à sua pergunta, ao título desse livro, tá? Então, vamos lá. A gente está na página 37 aí. Vamos ler só aqui, olha, o inimigo é um excelente professor, Dalai Lama, né? O inimigo está dentro de você. Foi o que eu anotei. Então, os pontos altos da resistência. Segue uma lista em sequência aleatória das atividades mais comumente provocam a resistência. Dedicar-se à escrita, à pintura, à música, ao cinema, à dança ou qualquer outra arte criativa, embora marginal ou um pouco convencional. Então, fazer arte. Lançar um empreendimento ou uma empresa com ou sem fins lucrativos. Então, quer dizer, formalizar um projeto. Né? Vamos tentar entender o que ele está falando. Qualquer dieta ou regime de saúde. Mudar por ações constantes a sua forma atual. Qualquer programa de evolução espiritual. Qualquer atividade cujo objetivo seja uma barriga sarada. Qualquer curso ou programa para superar o mau hábito ou vício. Educação de qualquer tipo. Qualquer ato de coragem política, econômica e ética, incluindo a decisão de mudar para melhor um padrão. Então, prejudicial ao pensamento ou à conduta em nós mesmos. Lançar um empreendimento cujo objetivo é ajudar o próximo. Aí não sei. Qualquer atividade que exija participação emocional. Uma decisão de casar, de ter filhos, de superar problemas na relação. Enfrentar a adversidade. Em suma, qualquer ato que entreponha o crescimento a longo prazo, a saúde ou a integridade, a gratificação imediata, ou em outras palavras, qualquer ato que derive da nossa natureza superior ou inferior, todas essas atividades provocam resistência. Mas quais são as características da resistência? Então, tudo bem. Então, o que ele falou aqui? Basicamente, quando você está tentando implementar uma mudança, trazer um antes, que eu não estou gostando, não estou satisfeito, e um
depois. Então, qualquer coisa que infira numa mudança, quer dizer, eu quero criar, eu quero mudar, eu quero melhorar, e você vai ter que fazer ações constantes, repetitivas, que não são só, né, o mundo de rosas aí, mas para abrir uma empresa é muito difícil, para fazer com que ela seja saudável financeiramente é muito difícil, para você ter a barriga trincada é muito difícil, mas o que está no core, no centro dessas coisas, são duas coisas que eu anotei aqui: disciplina e hábito. São essas coisas que vão fazer com que você consiga dieta e regime, programa de evolução espiritual, atividade cujo negócio é a barriga trincada, superar hábitos, educação, tudo isso que está falando aqui, né? Até a criação de uma arte, de uma pintura, tudo isso traz questões de hábito, traz questões de você continuar fazendo, perdurar, ter motivação, traz essas questões. Tudo isso traz. A resistência é invisível. A resistência não pode ser vista, tocada, ouvida ou cheirada. Pode, no entanto, ser sentida. Nós a experimentamos em um campo energético que se irradia de um trabalho potencial. É uma força de repulsão negativa. Seu objetivo é nos afastar, nos distrair, nos impedir de fazer nosso trabalho. Campo energético, força de repulsão negativa. Então, é um campo energético que irradia de um trabalho potencial. De um trabalho potencial, é isso que eu estou falando. Para você fazer uma mudança, o nível de energia que você tem que implementar ali, até aqui no final ele colocou, né, qualquer coisa que exija participação emocional, casar, ter filho, superar problemas no relacionamento, a energia que você tem que colocar ali é física, emocional, vital, é muito grande, né? É como se você estivesse num mar plano, quieto, e quisesse ali fazer umas ondas e de repente um tsunami. Só que você está sozinho. E normalmente você está sozinho. Ou você começa essa ideia sozinho, até ela tomar tração, até ela tomar corpo, até outras pessoas olharem e falarem: poxa, que legal, vou junto, vou ajudar, vou fazer. Você está sozinho no meio do mar e você vai ter que começar uma marolinha. Então você vai bater perninha, vai bater bracinho, vai fazer um nado e você vai criar um movimento e vai cansar, até alguém ver e te ajudar. Até você conseguir fazer com que o próprio movimento crie uma sinergia de automotivação, de autoengajamento, de automovimento, e que ali a onda por si só já começa a ter um movimento. Mas você começar a fazer isso e não parar e criar essa marola que cria uma onda, que cria uma onda maior de metros, que cria um tsunami, que vai conseguir chegar em algum lugar ou uma pessoa, muito esforço, muito esforço. E aqui falou, né, um trabalho potencial. Porque marolinhas pequenininhas, muita gente faz. Fica ali, ó. Mas um tsunami, uma onda de, sei lá, X metros, aí é uma diferença. A resistência é interna. Então ele está começando a falar aqui, ele está começando a definir a resistência. Ela é invisível, ela é interna, ela é traiçoeira. Então a gente está entendendo como é que ele está definindo isso. A resistência pode vir de fora de nós. Costumamos localizá-la em esposas, empregos, chefes, crianças, oponentes periféricos, como Pat Riley gostava de dizer quando treinava no Los Angeles Lakers. A resistência não é um oponente periférico, vem de dentro de nós, é autogerada e autoperpetuada. A resistência é um inimigo interno. E aqui eu estou anotando: autogerada e autoperpetuada. O que significa um interno? Autogerada e autoperpetuada. A primeira coisa aqui que eu anotei. Então, não adianta, o que ele está falando aqui? Não adianta colocar a culpa na esposa, no emprego, no chefe ou nas crianças. Ou em, sei lá, em outras situações. Essa resistência, essa autossabotagem é interna. Ela só vai acontecer, tudo bem, que
que o esposo, a mulher, a gente vai falar marido, a mulher, o filho, a condição financeira, a condição econômica, o governo, o clima, tudo isso pode trazer questões, mas ela só começa a ser uma resistência a ressoar se ela bate aqui e se ela encontra onde ressoar. Senão, ela vai bater aqui, você vai resolvê-la e vai acabar com ela. E ponto. Quando esses problemas externos entram e ressoam e encontram uma casa ali dentro, que você perpetua essa dificuldade, que você faz um rame-rame dessas reclamações, que você não consegue evoluir a partir delas, aprender a partir delas, eliminá-las e etc e tal, aqui começa a gerar um lar para que essa resistência crie bases. Então, ela é autogerada e autoperpetuada. É um inimigo interno. Então, não adianta, o que ele está falando, não adianta colocar a culpa no outro. Ou em outras coisas. Não adianta. A resistência é traiçoeira. A resistência vai fazer de tudo para impedir que você realize seu trabalho. Vai jurar em falso, inventar, disfarçar, falsificar, seduzir, intimidar, bajular. A resistência é multiforme. Pode assumir qualquer forma para enganá-lo. Pode argumentar com você como um advogado ou apontar uma pistola para o seu rosto como um assaltante. Ela não tem consciência, faz de tudo para entrar em um acordo e mal você vira as costas, engana-o. Se acreditar nela, terá o que merece. A resistência está sempre mentindo, sempre traindo. Então, essa é a resistência. Então, ela te engana, e ela te engana de dentro. Ela te engana de um local em que você tem as suas bases mais baixas, possivelmente, né? Em que você vai fazendo aquele diálogo, tá chovendo, não vou poder ir então não dá para ir na academia hoje porque tá chovendo demais. Academia é aqui, na rua, no prédio, 2 quadras, mas não dá, tá chovendo, eu sou feita de açúcar, então não dá, tô cansada. Trabalhei muito essa semana, tenho que comer, marido tá precisando, filho tá precisando, e começa. E você se deixa levar por essa resistência, que é muito traiçoeira e argumenta muito bem. Lembre, a argumentação, ela é sedutora. Ela é sedutora. Muito mais interessante, às vezes, você sentar num sofá, colocar uma cobertinha, tá friozinho, tomar um café e ficar vendo um seriado, do que você realmente sentar no seu computador ao final de semana e escrever um projeto que você está escrevendo. Muito mais sedutor um sofá quentinho com um cafezinho do lado. Mas tá aí a sedução. A resistência é implacável. É como o alien, o exterminador, o tubarão. Não se pode raciocinar com ela. A resistência só entende o poder. É uma máquina de destruição, programada de fábrica, com uma única finalidade: impedir-nos de trabalhar. A resistência é implacável, intratável, incansável. Reduz-o a uma única célula e essa célula continuará a atacar. Tal é a natureza da resistência e nada mais. Então, ela não tem descanso, ela não vai te dar descanso, né? Por exemplo, aqui, eu tô com uma obra, não sei se vocês estão ouvindo porque eu tô com o microfone aqui, né? Fiz questão de trazer o microfone. Tô com uma obra aqui em cima que tá fazendo tum-tum-tum, tô com uma obra pra lá que tem não sei se é uma britadeira, aquele negocinho assim pra lá, e tô com uma luz muito ruim aqui hoje, né? Que eu poderia até melhorar um pouquinho essa luz aqui e tal, mas tô com uma luz muito ruim aqui hoje. Então eu poderia falar, tá de manhã, tô obviamente com uma cara péssima hoje, tá com um barulho enorme aqui e tô com uma luz que não tá legal e pode comprometer aqui o vídeo da gente. Mas tô aqui. Coloquei o microfone, coloquei a luz bem próxima, ela tá aqui assim, na minha cara, e vamos lá, e vamos ler. Né? Sem desculpa, sem desculpa. Eu acho que pessoas que têm esse tipo de mindset é muito interessante. No livro, né, e eu vou sempre falar desse livro aqui, um livro muito fantástico, aqui ó,
já falei aqui no canal diversas vezes, a Escola dos Deuses, do Hélio Dana, aqui ele fala uma coisa muito, muito interessante. A batalha é vencida dentro, né? E vencida antes de você pegar nas armas, nos instrumentos, de ir para o ringue, de ir para o campo de batalha. A batalha é vencida muito antes disso, dentro de você. E Sun Tzu, na Arte da Guerra, que faz, né, o contraponto, né, com esse livro aqui, A Guerra da Arte, a Arte da Guerra, ele também fala isso. A batalha, ela é vencida antes de que qualquer coisa. Então, se você não tem isso no seu mindset, a resistência é que vence, né? Se você foi para o campo de batalha falando, o meu oponente é muito forte, eu tenho uma chancezinha de ganhar e vou dar meu melhor. Não. Não é para dar o seu melhor. É para dar tudo de você. E não é para entrar no e se, né? E se talvez posso. É para conseguir. É para conseguir, é para já achar que ganhou, é para não montar qualquer outro cenário na sua mente, a não ser o da vitória. A não ser o da vitória. É isso. Então a gente viu que ele é implacável, traiçoeiro, interno, invisível e viu os pontos altos da resistência. Vamos ver aqui, calma aí. Tá. Ele vai continuando definindo. Vamos só ver um último aqui para a gente encerrar esse vídeo. Página 43. Ela é impessoal. A resistência não tem nada pessoal contra você, não sabe quem você é e não quer saber. É uma força da natureza que age objetivamente. Embora pareça maldosa, a resistência na realidade opera com a indiferença da chuva. Transita pelo céu seguindo as mesmas leis das estrelas. Devemos nos lembrar disso quando concentramos nossas forças para combatê-la. Embora pareça maldosa, ela é indiferente da chuva e transita pelo céu seguindo as mesmas leis das estrelas. Às vezes ele é poético aqui, né, minha gente? Mas é interessante pensar nisso. Ele é indiferente. E as leis das estrelas, elas estão lá há muito tempo e continuarão lá há muito tempo. E algumas morrerão e a gente só vai perceber muito tempo depois, mas existem tantas, está tão povoado, está tão impregnado daquilo ali, que uma morrer, uma nascer, uma é um detalhe, né? E que está chovendo, elas estão lá, né? Tá nevando, elas estão lá. Tá tendo qualquer coisa, elas estão lá, né? Com a lei das estrelas, em vez de ser a lei do céu, da chuva, que vem e vai. Não, ela é constante. Ela aparece às vezes mais, às vezes menos, ao dependente da luz, do foco que você dá. Vamos colocar ali a luz com interface ao foco, mas elas estão lá. E às vezes você consegue não vê-las, às vezes você consegue não percebê-las. E tá aí o grande segredo que ele coloca aqui pra gente, né? Ela vai continuar lá, mas o negócio é a gente não perceber nem que tá lá. Né? E para isso a gente tem que criar uma cortina de fumaça, estratégias para que você consiga passar pela essa resistência e indiferente também a ela, né? Acho que esse é o grande ponto. Bem, gente, vamos finalizar por aí por hoje, né? Estamos chegando a 19 minutos, a gente prometeu 20 minutinhos aí por dia para trabalhar o seu hábito da leitura, né? Se quiser ir muito além no seu hábito da leitura, temos o Leitor Supremo e-book, link aqui abaixo, e temos também o nosso curso e a nossa comunidade, para você ir mais além e ser a sua melhor versão. Te espero lá e até amanhã.